Fala galera do Bíblia Podcast, sejam muito bem-vindos ao Live 7. Estamos aí em mais uma edição do Live 7, mais uma série, e esta é a primeiro episódio da série de episódios onde nós vamos estar tratando sobre a história do avivamento. Vamos estar comentando, meditando e analisando, a história dos grandes avivamentos no decorrer da história da igreja, e este é o primeiro, onde nós vamos começar aí falando sobre o dia de Pentecostes. Tá? Este é o início. Seja muito bem-vindo, espero que você aproveite, você curta, se inscreva, siga a nossa página do Bíblia Podcast no Facebook. Você que ainda não é seguidor da página, não é nosso amigo, siga. Isso tem dado um pouco de trabalho, e a gente faz sem nenhum interesse financeiro, apenas com o interesse de te levar a genuinidade da palavra de Deus, tratando de assuntos relevantes, interessantes. Então você se inscreva. Nós também temos um perfil no Instagram, Bíblia Podcast no Instagram. Aí na página você vai encontrar o link do Instagram, e também temos um canal no YouTube, Bíblia Podcast no YouTube. Também na página você vai encontrar o link do canal. Se inscreva lá no canal, curta, comente, compartilhe. É isso que nós pedimos, e precisamos que você comente e compartilhe para que esse assunto possa chegar, esse conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas possível. Esse é o nosso objetivo, ok? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na parceria do nosso amigo Regis, que é parceiro aqui do Bíblia Podcast. Seja muito bem-vindo, Regis. Obrigado, Jefferson. Meu boa noite e a paz do Senhor a todos. E esperamos aí, nessa live, poder comentar sobre esse assunto tão importante e tão relevante para todos nós. Verdade. O assunto que está muito, eu acho que atual aí, sempre foi e está, visto que nos últimos tempos aí houve alguns movimentos aí a respeito de avivamento lá na universidade nos Estados Unidos, E então isso, a partir dali que nos moveu o interesse de nós analisar, e entender um pouco mais do propósito divino, o propósito de Deus sobre o avivamento. Ou seja, qual é o propósito dos avivamentos? Por que os avivamentos acontecem? Vamos entender também procurar entender. É claro que nós não vamos esgotar o assunto, não temos a pretensão disso, porque é inesgotável esse assunto, mas vamos pontuar aqui temas interessantes. Eu creio que vai trazer um pouco mais de clareza sobre o assunto, e vamos entender o que vamos definir biblicamente o que é avivamento. Vamos entender a diferença de avivamento e movimento. Tem essas duas coisas que acontecem e que há confusão, sobre o que é avivamento e o que é movimento. Então é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Começando hoje, nós vamos falar sobre o dia de Pentecostes, o início da igreja. Não tem como nós falar sobre avivamento sem falar sobre o início, ali, o nascedouro da igreja. Um texto histórico, até que pudesse acontecer esses avivamentos. Tem muita história envolvida em tudo isso, e aí nós vamos descobrindo as razões, o porquê se tornou necessário surgirem ao longo da história avivamentos no meio da igreja. Então não tem como fugir desse período histórico, não tem como falar sobre avivamentos sem o princípio de tudo, sem contar um pouco da história do cristianismo e o começo, os primórdios da igreja, onde começou, como que o evangelho se espalhou sobre toda a terra, e como houve também a decadência, o período de amor esfriado, período de decadência espiritual, declínio, para que então houvesse as razões, por que a finalidade do avivamento, analisando a história e o contexto histórico e o contexto bíblico sobre o avivamento, nós vamos entender por que os avivamentos acontecem. Vamos entender a necessidade dos avivamentos que aconteceram no decurso dos últimos séculos, 20 séculos da era cristã. Por que os avivamentos aconteceram, por que eles são necessários, como eles acontecem, o que é avivamento e o que é movimento,
para nós ter clareza disso e entender o propósito de Deus, o propósito soberano de Deus sobre a história, né? Sobre a história geral, sobre o universo, sobre a humanidade, a soberania de Deus e o propósito de Deus sobre os avivamentos, né? Vamos começar então falando sobre o princípio da igreja, né? Lá no princípio de tudo, né? Onde a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Que é onde se inicia. Mas eu quero pontuar aqui duas coisas, Regis, que nós precisamos pontuar, esclarecer para nós seguir. Que é o que é avivamento, né? O que é avivamento e também o que causa avivamento, qual a razão dos avivamentos, né? No meu entender, analisando o contexto bíblico, o contexto histórico, no meu entender, avivamento, né, depois de analisar a Bíblia e a história, é fácil você chega com facilidade a essa conclusão, que avivamento é o mover do Espírito na história através da igreja. Isso é avivamento. É o mover de Deus, é a ação de Deus na história da humanidade através da igreja. Então é o mover do Espírito, é o Espírito de Deus movendo a igreja, através da igreja, né, movendo. E eu ainda diria, Jeff, que é o mover do Espírito através da igreja na história com um objetivo, né? Exato. Porque todos os avivamentos que passaram, eles deixaram uma marca, né, na história da humanidade. Eles mudaram o rumo da história. Né? Da humanidade. Da humanidade. Não só da história da igreja, né? Da história da humanidade. Então, é por isso que as pessoas têm... É comum as pessoas confundirem, né, o avivamento com aquele mover, né, do Espírito, né, aquilo que nós sentimos, né, houve aqui um avivamento, né, um despertamento, né, não, mas o avivamento ele deixa marcas na história da humanidade, muda, né, é um mover do Espírito com um objetivo, né, há um objetivo de Deus, do Espírito de Deus, de que alguma mudança ocorra, né, algo venha a ocorrer. Todos os grandes avivamentos que nós vemos registrados na história ocorreram dessa forma, né? Deixaram marcas, né, na história da humanidade. Exato. A gente entende 4 grandes avivamentos que ocorreram na história, né? 4 grandes avivamentos. E dentre esses 4 grandes avivamentos na história da igreja, houve, dentre esses 20 séculos, né, da igreja, da era da igreja, da era cristã, dentre esses 4 avivamentos, grandes avivamentos, houveram movimentos que surgiram e se extinguiram, né? Que movimentos que surgiram e continuaram, permaneceram, né? E não só, muitas coisas, né, surgem, inclusive heresias, alguns problemas, né, de pessoas que pegaram de forma distorcida, né, entenderam de forma errada, não souberam lidar com aquilo que estava acontecendo e surgiram em extremismo, né? Extremismos, né? A história ela está recheada disso e nós vemos, né? A história comprova, né? Todo avivamento trouxe esses movimentos que surgiram, passaram, como tu disse, que permaneceram, e até mesmo heresias, né? Heresias, erros, né? Exageros. E esse é o fator humano no avivamento. O fator divino é o mover do Espírito, é o Espírito despertando o povo, despertando o indivíduo, né, como nós vamos ver aí no decorrer, despertando indivíduos, mas com um propósito de mover coletivamente também, né, dando um rumo na história, né, Deus soberano sobre a história, dando o rumo que lhe convém, né, o rumo que ele pretende, que ele desejou, e esse é o fator divino. Mas aí tem o fator humano, que aí acontece os exageros, as heresias, os movimentos que surgem e se terminam e que muita coisa aconteceu, é o fator humano. Mas o propósito de Deus sobre o avivamento está muito claro na história. E isso não muda, né? Isso não muda. Muitas coisas acontecem, mas o propósito de Deus continua firme, prevalece sobre tudo, né? E alcança o objetivo, porque Deus é Deus, né? Isso aí. Então, avivamento é o mover de Deus, o mover do Espírito através da igreja na história. E o avivamento, ele muda o rumo da história, né? Avivamento, ele não é local, ele começa num certo, né, uma localização geográfica, com um indivíduo, um grupo, mas ele tem uma amplitude muito maior e causa uma mudança de rumo na história, né?
Mas o avivamento não é um movimento, ele é algo maior. E é um propósito muito grande. Então, assim, ó, o que eu vejo, o que eu noto que há confusão? O que produz avivamento? Né? A oração produz avivamento, jejum produz avivamento, arrependimento produz avivamento, aí vai, na lista é grande, renúncia produz avivamento, a leitura da palavra nada disso produz avivamento. Pode me aproximar de Deus, me despertar, né? Mas o avivamento é algo de Deus. De Deus para aí, não é do homem para Deus, para baixo, de baixo para cima. Tudo isso, oração, jejum, arrependimento, conversão, leitura da palavra, tudo isso é resultado do avivamento. O ser humano não escolhe a hora, nem o lugar, nem como, nem nada, né? Nem a forma do avivamento. É trabalho de Deus, né? Momento que não Deus, é produzido pela vontade humana, né? O momento que Deus determina, como, né? A forma que Deus age. O objetivo, o rumo é Deus. Algo que vem. Independe do homem, da vontade do homem, né? Metodologia humana. Isso. O que a gente vê são muitas pessoas que muitas vezes tentam promover, né? Ou criar um avivamento. Né? E não é tentativa falha, né? As pessoas que veem isso como um avivamento, elas confundem, né? Um movimento com um avivamento, né? As pessoas se focam nisso porque elas tentam reproduzir um movimento que muitas vezes até são movimentos que foram causados por causa de um avivamento, né? Porque o avivamento em si, ele vai causar um movimento, um reboliço, né? E as pessoas, elas acham, entendem que promovendo o movimento, elas estão vivendo o avivamento, né? E não é dessa forma que acontece. O avivamento definitivamente é isso, é algo de Deus para o homem, não do homem que provoca um avivamento, né? Provoca Deus ou o Espírito, não. Nada impede que eu tenha a minha vida, né? Um avivamento pessoal, a minha vida avivada, né? Um despertamento, minha vida entregue nas mãos de Deus, isso nada impede, né? De eu buscar a Deus. Mas o avivamento é um grande evento, né? Produzido por Deus. Por Deus. O avivamento produzido por Deus, ele é algo que toma proporções inimagináveis, incalculável, não é produzido por vontade humana, é Deus. Isso aí, então, nada disso produz avivamento. E tudo isso é resultado do avivamento. Né? A oração, o despertamento para orar, o despertamento para buscar a Deus, o conhecimento de Deus através da palavra, o jejum, a evangelização, missão, conversão de alma, massa, né? Crescimento da igreja. Os avivamentos mostram, né? Conversões em massas, né? São resultados do avivamento, a volta à palavra, né? O retorno à palavra, né? O estudo da palavra, a teologia. A base, né? Fundamental da fé. Isso é o resultado do avivamento. Não é isso que produz, não. Mas é o resultado. É o produto. É o produto do avivamento. Isso aí. Muito bem. Então, claro isso, entendido que avivamento não é produzido pela vontade humana nem por metodologia religiosa nenhuma, mas é a ação de Deus, né? A ação do Espírito. E dito isso, então vamos para o início, né, da igreja, para nós entender o porquê que houve o primeiro grande avivamento, né? Por que foi necessário e qual o propósito. Nos 4 grandes avivamentos, eu não quero aqui dar spoiler, né, adiantar coisas que nós vamos tratar depois, até por conta do tempo, mas nos 4 grandes avivamentos, tu analisando a história, tu vê o propósito de Deus, né? E eu entendo, Regis, que o primeiro grande avivamento foi exatamente o retorno, como tu disse, o retorno da igreja aos princípios fundamentais da fé cristã, que foi sendo deixado de lado ao longo de mais de 1500 anos, né? Desde o dia de Pentecostes até a grande reforma. É a volta principalmente a palavra de Deus, né? Que nós encontrarmos a igreja primitiva, né? A igreja do primeiro século, né? A igreja que passado ali o dia de Pentecostes, né? Que é o derramamento do Espírito, o dia do derramamento do Espírito Santo, né? Prometido já na palavra pelo próprio Jesus, né? Que ele não nos deixaria só, nos enviaria outro Consolador. Então, o derramamento do Espírito, né? O começo da igreja é de uma igreja voltada à palavra, né? A Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja de comunhão, uma igreja do partir do pão, né? Uma igreja que começa, né, em Jerusalém, mas já naquele dia do derramamento existem ali
pessoas de diversos lugares, judeus de diversos lugares, e ali já começa então a se espalhar, né? Como o próprio Jesus disse, né? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então, logo depois começam então as perseguições que vão fazer com que, né, aquele povo ali em Jerusalém comece a se dispersar, e assim o evangelho vai indo, depois através do apóstolo Paulo, que foi um grande missionário, também dos outros apóstolos, né? O evangelho vai crescendo, e é um tempo em que a igreja primitiva é uma igreja voltada à palavra, à oração, à comunhão, né? Com o tempo, isso vai se distanciando disso. A base que orientava a igreja no princípio eram os escritos apostólicos, as cartas, né? Até mesmo o evangelho de Marcos, que foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito, que foi posteriormente também, né, reconhecido, né, como a igreja se baseava nisso para desenvolver, né, o culto em si, né, a forma de viver, a forma de ser igreja. A vida cristã era norteada pelos escritos, né, e que isso ao longo do tempo foi se perdendo. Eu quero aqui pontuar, se eu não te corto nada aí, a respeito de uma doutrina dispensacionalista, que há controvérsias, né, há muitos que têm reservas. Eu acho interessante a doutrina, a teologia do dispensacionalismo. Eu considero ela como uma forma didática, uma metodologia didática para nós entender a Bíblia, entender a palavra de Deus, entender, né, ela foi a palavra de Deus, ela foi organizada. Entendeu? O tempo de cada coisa. Né? Histórico, profético, enfim, eu olho dessa forma, como uma metodologia de entendimento, né? De como entender. Porque, segundo os estudiosos, a Bíblia fala apenas de 2 dispensações. Né? Mas nós vamos encontrar na teologia do dispensacionalismo 7 dispensações. Né? É diferente do que a Bíblia fala, né? De apenas 2. Mas a era da igreja é uma dessas dispensações, né? Da teologia do dispensacionalismo, e eu gosto muito dessa teologia do dispensacionalismo por conta da gente poder entender, porque tu liga as profecias, tu liga o contexto bíblico e o contexto histórico, e ele se casa perfeitamente, né? E a igreja está dentro dessa, né, do período, né, de dispensação da graça, né? E as 7 cartas de Cristo escrita, né, por João, as 7 igrejas da Ásia, segundo essa teologia do dispensacionalista, as 7 cartas foram escritas para 7 igrejas reais, existentes na época, em 7 cidades da Ásia, foram, né, tratando de assuntos reais daquele tempo, daquela época, mas ela, segundo a teologia do dispensacionalismo, tinha um cunho profético também, e dispensacional. E que se nós analisar, fazer essa análise, a gente vai perceber isso. E que a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, e assim vai. Eu sou ruim. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, isso aí, me ajuda aí. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Umas 7 igrejas da Ásia. E que, segundo a teologia do dispensacionalismo, são 7 tempos da igreja. Da igreja na Terra. 7 períodos, né? 7 períodos. E a igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século, né? A igreja do amor decadente que Jesus diz, né, lá, escrito por João: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, é mais ou menos isso, né? Que diz a igreja do amor decadente, ou seja, no primeiro século, já antes do final do primeiro século, os primeiros 100 anos da igreja, ela entra em um declínio moral, espiritual e assim por diante, né? Então, o avivamento que vai vir mais de 1500 anos depois, vem, segundo o que se pode entender, vem para corrigir esse declínio, né? Que Jesus questiona, critica ali, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor e tal, e aí a instrução é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, o primeiro avivamento é esse retorno à prática das primeiras obras, e aí ali vem lá, né, na reforma protestante
as teses lá de 95 teses do inferno. E a declaração lá, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo e somente Deus, né? Então, somente a Escritura é um retorno aos princípios fundamentais da fé cristã que haviam sido abandonados, e que nós vamos ver isso para adiante, né? Mas, só para nós, né, entrar. Então, lá no início, o mover do Espírito no dia de Pentecostes, outra coisa aqui, daí eu já te passo a bola. Que, por que no dia de Pentecostes, né? Claro que o dia de Pentecostes ali era 50 dias após a Páscoa, uma festividade judaica, religiosa, né, tradicional, e que representava as primícias, né? Festa das primícias, né? Que após a Páscoa ali havia tudo um cerimonial e tal. Então, a igreja é, vamos dizer assim, inaugurada, né? A igreja se inicia ali como as primícias de todos os crentes, né? Os 120 que estavam no cenáculo eram as primícias de todos os cristãos de todas as eras, que hoje são milhões na face da terra, né? Ali, aqueles 120 irmãos eram as primícias da igreja, das milhares e milhões de igrejas que existiriam nos últimos séculos, nesses 20 séculos, né? Então ali é o início de tudo, né? Das primícias. E o mover do Espírito, como a gente diz, o avivamento é esse mover, né, do Espírito Santo sobre a igreja. E então já no primeiro século, né, começa essa decadência. A carta, a igreja de Éfeso, né, representa, profeticamente falando, né, representa a igreja do primeiro século. A carta, a igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século. Então a igreja de Éfeso recebeu duas cartas. A carta do apóstolo Paulo, né, que foi, segundo a tradição, foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja, né, que plantou a igreja em Éfeso, né, por volta dos anos 52, por ali, e que o evangelho chegou lá. Ele recebe uma carta lá do ano 64, né, da era cristã, e aqui é a carta aos Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, né, aos Efésios. Uma igreja que Paulo diz que eles estavam nas regiões celestiais. Uma igreja que, se tu lê a epístola, tu vai perceber o nível espiritual da igreja. E depois, por volta do ano de 96, por ali, que é a carta que a igreja recebe, a outra carta, que daí é a carta de João, que Cristo lhe enviou, né, através de João, já recebendo crítica, que era uma igreja em decadência. Isso aí dá 30 e poucos anos, né? Então ali inicia o declínio, né? Inicia o declínio. Nesses primeiros séculos, depois da morte dos apóstolos, né? Dos primeiros apóstolos, e iniciando um declínio espiritual, moral, né? Escriturístico, porque, né, a escritura vem, nós vamos ver ao longo do tempo sofrendo esse embate, né, com heresias e tal, né? Vem sofrendo, e ele começa esse declínio, né? Moral, espiritual, doutrinário, né? Quando Jesus diz lá, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, é que os crentes lá no final do primeiro século, ali já do período que João escreveu a carta, dos anos 90 a 100 anos ali, os crentes já não eram como os primeiros cristãos lá do início, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, em cada alma havia alegria, e eles falavam de Cristo às outras pessoas, né, que o evangelho ganhou, né, o mundo da época por conta, né, das pessoas simples, comuns, que iam comerciantes, artesãos, né, que iam evangelizando, e aí ela entra nessa decadência. Eles começam a viver a vida cristã sem um amor a Cristo. Aí entra um ativismo religioso, uma religiosidade, uma prática religiosa sem o amor a Deus, sem apenas, né, já a evangelização, né, o falar de Cristo às outras pessoas já não tinha relevância, eles apenas viviam, né, e começa essa decadência. Abandono das Sagradas Escrituras, que na realidade eram os escritos apostólicos, né, por conta das heresias. Então eles entram nesse declínio, já no primeiro século, né? E aí vem o segundo século, o segundo e o terceiro século, que aí nós entramos no período da perseguição, né? Nos primeiros 100 anos da igreja, a perseguição era uma perseguição religiosa. No primeiro 100 anos da igreja existia uma perseguição, como é que eu poderia explicar? Por exemplo, uma grande perseguição do primeiro século foi a de Nero, né? Sim. Existia uma perseguição, mas porque a gente precisa entender que
por exemplo, o cristianismo surgiu, era dentro do Império Romano. Sim, né? sim. Jesus, quando veio, os apóstolos estavam sobre o domínio do Império Romano. Mas o Império Romano, no começo da igreja, não se preocupou com o cristianismo. Né? Era mais uma questão do judaísmo. Né? O judaísmo tinha preocupação com o cristianismo. Era o grande combatente do cristianismo, era o judaísmo. Exatamente. Por isso que Paulo, né, é um perseguidor, né, ferrenho contra o cristianismo. Então, não havia, assim, grandes perseguições. É verdade que houveram mártires, né? Uma perseguição interna. Uma perseguição interna. Com o passar do tempo, até no primeiro século, né, ainda não é considerada, no primeiro século que começa, né, a questão da perseguição por causa de um imperador totalmente, que nós poderíamos dizer, né, completamente louco, né, que é Nero, que ele assume o poder, envaidecido, em menos de pouco tempo de poder, começa a matar os da sua volta, sua esposa, para se casar com outra, seu irmão, né? A ferramenta dela era matar. E em menos de 10 anos no poder, já ninguém mais gostava de Nero, né? Aí é que acontece o grande incêndio de Roma, né? Que é o grande estopim, né? Sim. Que foi da perseguição imperial. Que aí o Império começa, de fato, a perseguir a igreja, né? Porque houve um incêndio em Roma, muitos historiadores dizem que não foi Nero que colocou, mas muitos dizem pela situação precária da infraestrutura de Roma, e pegou fogo. Foi um acidente, foi acidental e não teve controle. Muitos dizem que foi acidental. Existiam bairros dos cristãos que foram preservados, e por conta disso ele viu uma oportunidade de colocar a culpa nos cristãos. Alguém tinha que levar a culpa. E o bode expiatório foram os cristãos. Ele. Então ali começa uma grande perseguição, né, contra os cristãos. Inclusive, se é dito que nessa época os cristãos eram colocados como luminárias, né? Nos jardins do imperador e tal, queimados vivos para iluminar. De piche, né? E para que fogo. Para que matassem os cristãos. Né? E servisse de exemplo para os outros e tal. Nero passou, então começam as grandes perseguições imperiais. Tem uma lista de imperadores que perseguem a igreja, né? Perseguem terrivelmente a igreja. Porque foi um período que também Roma começou, né? Assim, decair e se perder. E o cristianismo, né? Exatamente. E o cristianismo, ao contrário disso, crescendo cada vez mais, né? Roma perdia, o Império Romano perdia a graça do povo, que, né? O Império Romano se tornou o que se tornou, o povo dava grande valia para isso, né? Para você ser um cidadão romano, era ser um cidadão do mundo. E aí Roma começa a perder e o cristianismo começa a ganhar a graça do povo, né? Exatamente.